Tudo bom? Que Deus lhe abençoe muito nesse dia. Estamos prestes a vivenciar o que a gente conhece como virada ou passagem de ano. Eu queria falar algumas coisas, dar algumas dicas interessantes nesse sentido. Todo mundo quer, de fato, viver uma experiência nova. Todo final de ano, toda passagem de ano é desse jeito. Nós sempre projetamos, nós sempre expectamos muito para o porvir, para aquele ano que se aproxima. O grande fato é que, na maior parte das vezes, nós não conseguimos cumprir aquelas diretrizes que nós colocamos de modo efetivo para, de modo, por assim dizer, nortear nossa caminhada no ano que se aproxima. Jesus tem um momento muito interessante lá na Santa Ceia, quando ele estava preparando aquela última ceia, porque eles faziam isso regularmente, mas aquela Santa Ceia era significativa porque Jesus estava prestes a entregar a sua vida e sabia disso. Então ele faz essa ceia dentro de todo esse cenário, tendo esse contexto da sua experiência vicária de morte, expiativa e também a preparação para a sua morte e ressurreição. E ele, então, no segundo momento da Santa Ceia, ele parte primeiro o pão e depois ele abençoa o cálice, que seria distribuído entre todos. E ele diz uma coisa importante: este é o cálice da nova aliança. Aqui Jesus nos ensina inúmeras coisas que eu entendo serem importantes, não apenas dentro de um cenário teológico, dentro de uma necessidade de construir uma espiritualidade que faça sentido do ponto de vista daquilo que Jesus veio ensinar e nos colocou como seus discípulos, mas também do ponto de vista de uma ética terapêutica, de uma concepção, uma leitura terapêutica, uma leitura psicológica, psíquica da vida, dentro de uma estrutura de avaliação psicológica, emocional, no contexto, evidentemente, direcionada, marcada, com essa marcação específica que é a passagem de ano. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente se prepara, digamos assim, para esse ano de 2023 que se aproxima? Do que Jesus disse, nós temos alguns fragmentos, algumas diretrizes, alguns princípios importantes que a gente pode transferir, transmudar para direcionar nosso pensamento, nossa experiência da passagem de ano. Primeira coisa que está presente, embutido dentro do que Jesus disse, é a necessidade de realmente termos uma relação adequada com Deus, com o Ser Supremo. Aí vamos falar de nossa transcendência, de nossa relação espiritual. Precisamos entender que a nossa vida espiritual, porque tem a ver com a nossa dimensão existencial, que insere-se o elemento espiritual, mesmo que muitas psicoterapias tentam anular numa pseudo postura científica, tentam colocar em descrédito, tentam colocar em uma situação de absoluta negligência, mas nós vivemos dentro dessa estrutura multidimensional, nós vivemos e temos o elemento espiritual,
E Jesus disse que nós precisamos de uma aliança nova com Deus, de uma relação adequada com Deus, dentro da estrutura do novo ser, dentro da conjuntura da nova vida, da redenção e daquilo que Ele, Cristo, preparou para nós. Então, acho que a primeira coisa é essa. A virada de ano é importante nós revermos nossa vida espiritual e vermos como é que as coisas estão. Vermos de fato que tipo de relação espiritual temos, se de fato temos exercido a energia, o QI espiritual, a inteligência espiritual. Né? O segundo ponto importante é que precisamos não apenas rever essa questão espiritual, mas precisamos também estabelecer exatamente como estão as nossas relações. Porque a aliança, nova aliança, não tem só a ver com Deus, não se relaciona diretamente com uma nova relação com Deus, uma nova diretriz existencial e de existência e de vida com Deus, mas também com o outro, que começa com nós mesmos. Então nós precisamos fazer uma avaliação profunda dos nossos sentimentos, do que vivenciamos nesse ano que já foi embora, não no sentido de reprisar, de entrar dentro da masmorra sombria do passado e das experiências vividas, não, mas no sentido cognitivo, informativo, por assim dizer, puramente avaliativo, para que de fato a gente possa rever como é que vivemos as relações. Talvez esse ano nossas relações não foram tão boas, não foram vividas na plenitude que deveriam, não foi vivida no nível que deveriam, talvez não foi vivida na vibração que se deveria viver. E a gente precisa rever isso e em 2023 começar a viver uma nova experiência relacional, primeiro começando com nós mesmos, nos amando mais, estabelecendo uma relação melhor do ponto de vista de autoimagem, nos aceitando quem somos, nossa experiência, enfim, uma verdadeira revolução do ponto de vista de autoconhecimento. E aí, efetivamente, como consequência, como relação consequenciada desse autodescobrimento, uma nova relação com aqueles que estão próximos de nós, dentro da dimensão do íntimo, dentro da direção daqueles que têm significado real em nossas vidas. Eu penso que quando vivemos isso, aí sim nós nos preparamos efetivamente para o ano que se aproxima e iremos vivê-lo dentro daquilo que de fato deve ser vivido, a vida em sua plenitude. Que Deus abençoe, feliz passagem de ano, 2023 seja um ano abençoado para a sua vida e para a sua família, para os seus. Amém.